Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Cumprimento os senhores médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras e auxiliares nos hospitais da ProSaúde, nos hospitais do Brasil. Celebramos o 14º domingo do tempo comum. Preparando-nos para esta Santa Missa, peçamos perdão pelos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, vos bendizemos, vos adoramos, vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, na glória de Deus Pai. Amém, 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 amém. Oremos. Ó Deus, pela humilhação do vosso Filho, reerguestes o mundo decaído. Dai-nos uma santa alegria, para que, livres da servidão do pecado, cheguemos à felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do profeta Isaías. Alegrai-vos com Jerusalém e exultai com ela, todos vós que a amais. Tomai parte em seu júbilo, todos vós que choráveis por ela, para poderdes sugar e saciar-vos ao seio de sua consolação e aleitar-vos e deliciar-vos aos úberes de sua glória. Isso diz o Senhor. Eis que fareis correr para ela a paz como um rio, e a glória das nações como torrente transbordante. Sereis amamentados, carregados ao colo e acariciados sobre os joelhos. Como uma mãe que acaricia o filho, assim eu vos consolarei, e sereis consolados em Jerusalém. Tudo isso haveis de ver, e o vosso coração exultará, e o vosso vigor se renovará como a relva do campo. A mão do Senhor se manifestará em favor de seus servos.
Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. 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 Cantai salmos a seu nome glorioso. Dai a Deus a mais sublime louvação. Dizei a Deus como são grandes vossas obras. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Leitura da carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, quanto a mim, que eu me glorie somente da cruz do Senhor nosso Jesus Cristo. Por ele o mundo está crucificado para mim, como eu estou crucificado para o mundo. Pois nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor. O que conta é a criação nova. E para todos os que seguirem essa norma, como para o Israel de Deus, paz e misericórdia. Doravante que ninguém me moleste, pois eu trago em meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, a graça do Senhor nosso Jesus Cristo esteja convosco. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. A paz de Cristo reina em vossos corações, ricamente habite em vós sua palavra. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Senhor. O Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio deveria ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias. E não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja convosco. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ele voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas suas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós.
No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima das cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós. Irmãs e irmãos em Cristo, ser discípulo de Jesus não é privilégio, mas serviço ao reino de Deus. O homem, no íntimo, ele se volta sempre para Deus, busca a Deus. O discípulo de Jesus anuncia que as contradições amargas da vida são passageiras e serão resolvidas. Que as provações mais profundas passarão e as esperanças serão realizadas, mas por uma intervenção gratuita de Deus, que está sempre presente na história da nossa vida. O anúncio da palavra de Deus, me recordo sempre de Paulo. Corinto era uma cidade com 2 portos, um porto para o Oriente e o outro porto para o Ocidente. Havia pessoas de todas as nações da época, comerciantes comprando e vendendo, e de todas as línguas, adorando deuses diferentes. E Paulo entra ali, destemido, sem microfone, sem serviço de som, sem banner, sem outdoor, sem nenhum meio moderno de comunicação, apenas com a sua palavra, com seu testemunho de vida, anunciando Jesus Cristo. E a cruz foi e é a sua glória. E a cruz deve ser a glória para cada um de nós que queira realmente ser fiel como discípulo de Jesus. E São Paulo não se perdeu nas provações de sua vida, que não lhe faltaram. Ele mesmo conta na carta aos Coríntios quantas provações passou, de açoites, de prisões, e de humilhações, afogamentos, naufrágios e tantas outras coisas. No mundo que se define pela fé no dinheiro, os discípulos de Jesus devem estar revestidos da pobreza. O sinal deve ser diferente sempre. Por isso que as cores que são vistas à distância são o vermelho e amarelo. E essas 2 cores colocadas juntas, elas chamam a atenção, porque são vistas à distância. O azul e o verde são cores que se perdem. O amarelo e o vermelho são cores fortes e que são vistas à distância. O cristão, ele não deve ser azul e verde. Ele tem que ser amarelo e vermelho. Ser percebido, ser visto, ser reconhecido como alguém que segue Jesus Cristo. Nós vivemos, felizmente, numa sociedade de espírito cristão. Nosso povo
de modo geral, é todo cristão, evangélico ou católico, mas é a palavra de Jesus que é ouvida. E assim, para nós, não é tão difícil seguir os ensinamentos de Jesus. Mas há nações em que os católicos e os cristãos são poucos e vivem em meio a pessoas que andam assim, como diz as pessoas simples, bem longe de Deus. Não apenas a comunidade, mas cada um de nós deve ser missionário. Não perder as oportunidades de falar de Deus. São João Bosco, ele tinha uma regra para ele, que nunca ninguém que chegasse perto dele saísse sem levar, sem escutar uma palavra de bondade, uma palavra de Deus. E o que é que nós temos que anunciar? Anunciar a alegria, anunciar o amor de Deus. Reparem que os meios de comunicação, os noticiários, ao final do dia, eles são mais voltados a problemas, a dificuldades, a notícias negativas. Notícia boa não dá, notícia alegre, etc., não dá audiência. O que dá audiência são problemas, são dificuldades, são coisas fora daquilo que deveriam ser. O Evangelho é o Evangelho da alegria, é o Evangelho do amor, o Evangelho da reconciliação. Mas isso exige de nós fé na presença de Deus na nossa vida, oração, a nossa força está em Deus, e fidelidade, sabendo que Deus não nos abandona, e fidelidade aos ensinamentos de Jesus Cristo. Recordo-me de um jovem que fazia sites para a internet, e chegou um senhor para ele e pediu que fizesse um site pornográfico de mulheres nuas. E ele respondeu assim: isso nós não fazemos. E aquele homem: mas eu pago, mas nós não fazemos. Sim, pode abrir o preço, eu pago. Meu senhor, nós não fazemos. E aquele jovem era pobre, mas ele preferiu perder aquela oportunidade a fazer uma coisa contra o Evangelho, contra a bondade de Deus. Passaram-se uns 8 meses, aquele senhor voltou. Faça aquele site para mim, sim, meu senhor. Isso nós não fazemos. E não fez. E ele era pobre. Então, o cristão, ele tem que ter sempre essa coragem de ser bom. Eu dizia aos jovens na Crisma, não ter vergonha de ser bom. Não ter vergonha de ser diferente dos outros. Porque a nossa missão é anunciar Jesus Cristo e anunciar o amor, anunciar o perdão nesse mundo de violência, de agitação. E essa violência que está entre as nações em guerra, ela talvez possa atingir também o nosso coração, perdermos a paciência, perdermos a calma, levantarmos a voz dentro de casa e perdermos a amabilidade. Eu tinha 17 anos e recebemos no seminário a visita do superior geral que tinha vindo da Itália. E ele deu 3 conselhos que iluminaram a minha vida. Rígidos conosco mesmos. Aí uma palavra do italiano, ele falava em italiano, que nós não temos em português. Amabilidade com o próximo. No italiano, amorevolezza. Amabilidade com o próximo. Sermos amáveis com os outros, rígidos conosco mesmos. E o terceiro conselho dele, exatos em tudo. Tudo que formos fazer, fazer bem feito. Nunca fazer uma coisa pela metade. Rígidos conosco mesmos, amabilidade com o próximo, exatos em tudo. A nossa alegria, e a verdadeira alegria, não está no sucesso. O que anuncia o Evangelho, o discípulo, ele não deve, não pode buscar o sucesso, mas cumprir a missão
e o nome dele estará escrito no reino dos céus. E como nós cantamos no início, eu gostaria de ouvir novamente: quem nos separará do amor de Cristo? Não são as tribulações, nem as dificuldades da vida. Nosso coração está preso em Deus. Cantemos de coração. Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem a espada ou perigo, nem os erros do nenhuma das criaturas, nem a condenação, quem nos separará, quem vai nos separar do amor de Cristo, quem nos separará, se Ele é por nós. Quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador Criador do céu e da terra, Em em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. creio no Espírito Santo, Na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Senhor Deus, agradecidos pela certeza de vosso amor para conosco, vosso povo, humildemente pedimos vosso auxílio, clamando: Senhor, escutai nossa prece. Iluminai com vossa luz divina a humanidade inteira e que ela se volte intensamente para os valores do Evangelho de vosso Filho, nós vos pedimos. Senhor, escutai nosso clamor. Fazei brotar em todos os segmentos da sociedade centelhas de vossa verdade e as pessoas vivam na concórdia e na paz, nós vos pedimos. Senhor, escutai nosso clamor. Fazei-nos anunciadores fiéis de vosso reino, por causa do batismo que nos aproxima da mesma missão de Jesus, nós vos pedimos. Senhor, escutai nosso clamor. Confirmai em nosso amor, em vosso amor misericordioso todos os que defendem a vida, a justiça e a paz, nós vos pedimos. Senhor, escutai nosso clamor. Deus de misericórdia, a vós nosso louvor e nossa gratidão pelos incontáveis benefícios que concedestes a nós e a toda a Igreja, vós que viveis e reinais para sempre. Amém.
nós, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a santa igreja. Fazei, Senhor, que este sacrifício, celebrado em honra do vosso nome, nos purifique e nos leve cada vez mais a viver a vida do vosso reino. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso doce dever e salvação, bem dizer-vos e dar-vos graças, Pai Santo, fonte da verdade e da vida, porque neste domingo festivo nos acolhestes em vossa casa. Hoje, vossa família é reunida para escutar vossa palavra e repartir o pão da Eucaristia. Celebra a memória do Senhor ressuscitado, enquanto a humanidade inteira espera o domingo sem ocaso, para entrar em vosso repouso. Então, contemplaremos vossa face e louvaremos para sempre a vossa misericórdia. Nesta alegre esperança, unidos aos anjos e santos, cantamos a uma só voz. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor.
todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu. E enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos, em ação de graças, este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconcilia convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda, para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja que caminha neste mundo, com o vosso servo, o Papa Leão, meu irmão Cláudio, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces da vossa família, que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai, Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. livrai-me por este santíssimo corpo e sangue, dos meus pecados e de todo mal. Dai-me cumprir sempre a vossa vontade e jamais separar-me de vós. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra, eu serei salva.
teus lábios de palavras mentirosas. Afasta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e vai com ela em seu caminho. Amasa essa casa, e sobre aquela casa vossa paz repousará. E sobre aquela casa vossa paz repousará. O Senhor pousa seus olhos sobre os justos, e seu ouvido está atento ao seu chamado. Mas ele volta sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Ao entrares numa casa, dizem primeiramente: amasa esta casa, e sobre aquela casa vossa paz repousará. E sobre aquela casa vossa paz repousará. Oremos. Nós nos pedimos, Senhor, que enriquecidos por esta tão grande dádiva, possamos colher os frutos da salvação, sem jamais cessar vosso louvor, por Cristo nosso Senhor. Amém. Cumprimento ainda uma vez os senhores médicos, enfermeiros, enfermeiras e auxiliares nos hospitais da ProSaúde e nos hospitais do Brasil. E rezemos sempre pela saúde dos enfermos. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Bendito seja o nome do Senhor. Agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom domingo, vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.